Olá novamente, sou Diogo Michel de Souza Oliveira, de matrícula 1211531 da Engenharia Civil. Estou aqui para mais uma videoaula do curso de Mecânica dos Sólidos ministrado pelo professor Adaildo Amorim, aqui na Universidade Federal de Alagoas, campus do Sertão. Estamos agora na nossa reavaliação e nesta videoaula falaremos de diversos tópicos. Falaremos de equilíbrio de uma partícula em 2D, equilíbrio de uma partícula em 3D, equilíbrio de um corpo rígido em 2D e equilíbrio de um corpo rígido em 3D e momento de inércia. Essa videoaula está no YouTube. O seu link vai vir em anexo ao memorial descritivo. E para quem quiser assistir, vai estar lá no meu canal do YouTube, Diogo Oliveira. Para quem se interessar no assunto e quiser aprender um pouco mais sobre esses assuntos tão importantes para a mecânica, para a engenharia civil. Todo esse trabalho é fundamentado nas aulas do professor Adaildo Amorim e também no livro do BIE, Mecânica Vetorial para Engenharia, tanto a quinta quanto a sétima quanto a 10ª edição. Vamos lá? Primeira parte: equilíbrio de uma partícula em 2D. Vamos falar primeiramente de partícula em 2D, que é uma partícula sobre o plano, para depois falarmos sobre partículas no espaço e corpos. O grau de complexidade vai aumentando, então, como esta é a base, é fundamental para que possamos compreender os assuntos posteriores. Equilíbrio de uma partícula em 2D. Olha, segundo Isaac Newton, no seu livro Princípio, um corpo ele está em equilíbrio quando o somatório de todas as forças que agem sobre ele é nulo. Ou seja, essa partícula ela está em equilíbrio, pois nenhuma força age sobre ela. Mas na natureza não existe isso. Todo corpo, toda partícula, todo objeto está submerso a alguma força. E que força é essa? Existem várias forças que somos submetidos ao longo de nossa vida. A mais comum é a força da gravidade, causada pela atração que os corpos causam entre si. E essa é a força que nos mantém no solo da Terra. Então vem a pergunta: uma cadeira, um móvel, um apagador em repouso, como ele está em repouso se age sobre ele uma força, que é a força da gravidade? Não deveria haver uma força de sentido oposto para ele estar em repouso? Então, a resposta é o seguinte: esse pensamento é válido e realmente existe essa força. Uma cadeira ela está em repouso porque o somatório das forças que atuam sobre ela é nulo. A força da gravidade faz uma força no sentido do centro da Terra, do núcleo da Terra. Entretanto, há uma força de mesmo sentido e intensidade e direção oposta, que é a força normal. A força normal é a força que faz a gente não afundar no solo da Terra. Ou seja, então, todo o corpo está em equilíbrio entre essas duas forças. Todo o corpo que está no solo da Terra, quando em relação a isso, momentaneamente ou não, sempre fica em equilíbrio. Então nós vamos falar de equilíbrio de uma partícula em 2D, e a primeira parte a se entender são as forças. Bem, as forças são grandezas vetoriais, certo?
E tais como grandezas vetoriais, elas têm intensidade, direção e sentido. Quando uma destas forças, ou mais, quando duas ou mais forças atuam sobre um corpo, dá-se-á a força resultante. Ou seja, quando se age a força da gravidade e a força normal em um objeto, existe uma força resultante, normalmente é nula, a não ser quando ele está em queda livre. Então só existe a força da gravidade. Então, quando falamos de uma partícula em 2D, imaginamos esta como um ponto no plano definido por dois eixos. Nesse caso, nós temos o eixo Y e o eixo X. Percebemos que é importante salientar que esses eixos têm que ter, além da direção, tem que ter um sentido. O sentido que eu adoto é Y para cima positivo, X para a direita positivo. Então, essa partícula ela está sobre esse plano. Vale ressaltar uma coisa. Quando nós tratamos de uma partícula em 2D, tem que ser o corpo pequeno. Nesse caso, ele é um círculo. Não é ideal ele ser um círculo. Por quê? Quando tratamos de uma partícula, nós devemos desprezar as suas dimensões. No caso de um círculo, ele já tem certas dimensões, mas para colocarmos um ponto, ele fica muito complicado didaticamente de explicar, até por ser um ponto, uma coisa pequena. Por isso vamos adotar esse pequeno círculo e imaginar ele como se fosse um ponto, certo? Então, estamos vendo essa primeira partícula, ela está sobre equilíbrio, porque não age nenhuma força sobre ela. E nessa segunda figura, esse eixo XY, existe uma força F1 sobre essa partícula. Essa força F1 tem uma certa intensidade, uma certa direção, que é em paralela ao eixo X, e um sentido. O sentido dela é para o X positivo. Ou seja, intuitivamente, o que acontece com uma partícula, com um corpo, quando sobre este age uma força? Bem, esse corpo tende a se movimentar no sentido dessa força. Ou seja, nesse caso, não vai haver equilíbrio, pois a única força que age sobre esse corpo não é anulada por nenhuma força. Então, sempre que age apenas uma força sobre um corpo, não há como este estar em equilíbrio, pois ele seguirá a força que lhe é aplicada. Na natureza nunca há uma força, porque sempre que, mesmo que imponhamos uma força a uma coisa, sempre haverá a força de atrito, por melhor que seja o local onde essa partícula estiver. Vamos salientar que essa partícula está no plano x e y, novamente, por isso é uma partícula em 2D. Nessa próxima figura, nós temos a mesma partícula, a mesma força F1, só que agora sobre ela também age uma força menos F1, de mesma direção, mesma intensidade e sentido diferente. Empiricamente, até um leigo na engenharia, na matemática, percebe que se duas forças estão se opondo, essas tenderão a se anular. Por exemplo, quando duas pessoas puxam uma corda com a mesma intensidade, se marcarmos um ponto na corda e sob ela uma linha no chão para ver a posição dela em relação a essa linha, e as pessoas aplicarem a mesma força nas duas pontas da corda, perceberemos que esse ponto não irá se mover. Entretanto, se uma dessas pessoas puxa com mais força a corda do que a outra, esse ponto tenderá a se mover no sentido em que foi puxado. Ou seja, se as duas forças tiverem o mesmo sentido, se elas tiverem sentido diferente,
e intensidade diferente, ou seja, a partícula irá se mover na intensidade da força. Então, a força resultante vai ser o módulo de uma força menos o módulo da outra, o módulo da força resultante. Ela também terá um sentido e dependerá apenas das duas forças que atuam. Nesse caso, se F1 fosse maior do que menos F1, a força resultante seria F1 menos o módulo de F1 menos o módulo de menos F1, daria o módulo de uma força, que é a diferença entre essas duas forças, e o seu sentido seria o mesmo sentido de F1. Nesse caso, nós temos duas forças agindo sobre uma partícula paralelamente ao eixo X. Ela está em equilíbrio, pois se anulam. Entretanto, e se sobre essas forças atuam forças paralelas agora ao eixo Y? Haverá equilíbrio? A resposta é sim, independente do sentido das forças, se elas estão paralelas ou não aos eixos coordenados. Basta apenas que o modo das forças que as forças resultantes seja nulo. Assim, o valor da partícula estará em equilíbrio. Tanto nesse caso, onde são forças no eixo X, como nesse caso, onde há uma força F1 e uma força menos F1 de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, elas irão se anular. Entretanto, assim como no eixo X, se alguma das forças, ou menos F1 ou F1, se sobressai, seja de intensidade maior do que a outra, haverá um deslocamento que será entre a diferença do módulo das duas forças, e o seu sentido será o mesmo sentido da força de maior intensidade. Nesses casos em que são paralelos. E agora, e se essas forças não são paralelas aos eixos? Essas forças estão inclinadas em relação a ambos os eixos, tanto ao eixo X, tanto a um eixo paralelo ao eixo X, como a um eixo paralelo ao eixo Y. Então, haverá equilíbrio? Sim, da mesma maneira que acontece com forças paralelas no eixo X, também acontecerá paralelas ao eixo, se elas forem inclinadas em relação aos dois eixos. A partícula A, dessa mesma maneira, está em equilíbrio. Da mesma maneira, se uma força for maior do que a outra, a direção será a direção da força maior. E se nesse corpo há mais de duas forças, como nesse exemplo? Há forças F2 e F1 em direções ortogonais, essa partícula estará em equilíbrio? Estará, pois essas forças se anulam. Às vezes nos principiantes pode vir a dúvida, não, mas como F2 é muito maior do que F1, ela não vai estar em equilíbrio, porque F2 vai ser maior do que F1, então ela vai tender a subir ou a descer. Mas como F2 se anula completamente com menos F1, assim como F1 se anula com menos F1, então essa partícula A, nesse caso novamente, estará em repouso, em equilíbrio. Agora, aqui nessa próxima figura, semelhante à figura passada, a diferença é que não há uma força menos F1. F2 e menos F2 se anulam, só que F1 não é anulada por ninguém. Então, o que acontece? Nesse caso, não há equilíbrio, pois nenhuma força se equilibra com a força F1, ou seja, essa partícula vai tender a se mover no sentido da força F1. Como diz a segunda lei de Newton, a força será proporcional à massa da partícula vezes a aceleração que ela tomará. Visto isso tudo, nós podemos concluir que, como já diria Newton no seu livro Principia, em 1800 e pouco, um dos maiores escritos da nossa história, que o somatório de todas as forças tem que ser igual a zero. O que é que isso implica?
implica que o somatório das forças nos eixos também tem que ser zero. O somatório da força em x tem que ser zero e o somatório da força em y também tem que ser zero. Não existe essa de eu fiz o somatório das forças e deu zero, só que quando eu faço o somatório das forças em x não dá zero, mesmo o somatório das forças sendo zero. Como diria o professor Agnaldo, se você está fazendo isso repetitivas vezes e chega a esse resultado que o somatório das forças é igual a zero, o somatório da força em x ou em y não é igual a zero, então comprovadamente você está morto, porque não há como o somatório das forças serem iguais a zero e o somatório das forças em uma das componentes do eixo não ser. Então está entendido. Se o somatório das forças for igual a zero, o somatório das forças nos eixos das componentes dessas forças será zero. Agora nós vemos uma partícula submetida a 4 forças diferentes de intensidade, sentido e direções diferentes. Como nós poderemos dizer que ela está em equilíbrio? Olha, empiricamente olhando aqui, nós vemos que F1 e F3 e F2 apontam para a esquerda, enquanto só F4 aponta para a direita. Ou seja, empiricamente nós estamos percebendo que essa partícula tende a ir para a esquerda. E também, como F1 e F3 e F4 apontam para baixo e apenas F3 aponta para cima, a partícula tenderá a fazer um movimento para baixo. Mas podemos afirmar isso de verdade? Se for um caso mais complexo, como nós poderemos resolver isso? Saberemos se a partícula estará em repouso ou não? Então, nos partiremos para a decomposição das forças sobre essa partícula. As forças sobre essa partícula, elas sempre farão um ângulo com um eixo paralelo ao eixo x e y. E se essa força estiver se essa partícula estiver nos eixos, essas forças farão um ângulo com os eixos. A partir desses ângulos e da trigonometria básica, nós poderemos decompor essas forças em forças na direção dos sentidos, dos eixos. Aqui em linha tracejada nós traçamos um eixo paralelo ao eixo x e y, passando pelo centro do círculo, pois como se trata de um ponto, está apenas um círculo de maneira visual e didática, então ela tem que passar pelo ponto e todas as forças têm que nascer exatamente desse ponto. Caso contrário, seria um corpo extenso. Vemos que, decompondo que vai aparecer uma força F3y e F3x, que vão ser as componentes da força F3 nos eixos. Da mesma maneira, F4 e F4x, F4y, componentes da força F4, e F1x e F1y. Aqui tem um pequeno erro, tá? F1x duas vezes, mas aqui é F1y. Desculpa, foi apenas uma falha técnica, mas dá para seguir. Então, decompondo aqui, nós já podemos ver que a intensidade da força, como vimos, vamos somar uma com a outra. Então, nós vemos aqui que a partícula tenderá a ir para baixo, não para cima, porque o somatório das forças que vão para baixo é maior do que para cima, tanto como as forças que vão para a esquerda é bem maior do que as forças que vão para a direita. Essa partícula está em equilíbrio? Não, porque as forças não, e o somatório das forças não é nulo, por isso ela não está em equilíbrio e ela tenderá a fazer um movimento numa direção sudoeste, tanto para a direita e para baixo, porque são os vetores. Agora, se esse F4x fosse maior, de mesma intensidade que o somatório dessas forças, também como F3y fosse da mesma intensidade do somatório dessas forças, então aí sim haveria um equilíbrio. Aqui eu fiz um diagrama
simplificando, fiz uma componente de fx e de fy para ficar mais fácil no entendimento. Equilíbrio de uma partícula em 2D. Esse é um problema típico de um equilíbrio de uma partícula em 2D. Quando nós resolvemos um problema de uma partícula em 2D, há duas maneiras de se resolver. A primeira é por verificação. Nós vamos verificar se as forças que atuam sobre este corpo, elas estão em equilíbrio ou não. Nós fazemos o somatório e vemos se estão ou não. E a outra maneira é por imposição. A questão nos impõe que está em equilíbrio, e daí sabemos que o somatório das forças tem que ser igual a nulo, tanto todas as forças como nos seus eixos, então podemos encontrar as outras forças. Essa imagem é um exemplo típico de um equilíbrio de uma partícula em 2D. Foi retirado do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, Estática, do Bill e do Johnson, quinta edição, página 51. E é um problema típico. Aqui nós temos um ponto, mais uma vez, partícula em 2D. Aqui é um plano XY, e aqui é uma partícula nesse plano. Uma maneira muito mais fácil, que ajuda muito na hora de solucionar esses problemas, é fazer um diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre é a interpretação do problema físico graficamente, ou seja, nós vamos pegar esse problema físico e transformá-lo de maneira gráfica a fim de vermos as forças que agem sobre esse problema, as posições, os locais, as angulações, a fim de resolvermos. Aqui vai haver a partícula P, que vai estar sob o seu peso. Vai haver a força AB, realizada pelo trabalhador no ponto B. Aqui também haveria uma força para baixo, mas como eu estou mais preocupado em apenas dar um esclarecimento sobre a partícula, tá bom? Aqui também a força AC, aqui a partícula A, veja. E aqui nós traçamos sobre ela, sobre o centro dela, um eixo coordenado x e y. Sobre ele nós colocamos a angulação, e a partir daí fica fácil decompor as forças para encontrarmos a solução do problema. Nesse problema, se fôssemos resolver, nós saberíamos que FAC vezes o seno de 50 mais FAB vezes o seno de 30, a soma dessas duas iriam fazer uma força vertical, e como é imposto que está sobre equilíbrio, então essa força tem que ser igual à força P. Assim descobriríamos o peso da caixa. Essa é a ideia de fazermos um diagrama de corpo livre, facilitar o entendimento do problema. Então vamos seguir. Quando um problema de mecânica pode ser resolvido a partir da consideração dele como uma partícula 2D? Olha, eu já falei muito disso ao longo dessa videoaula, não focando, não dizendo isso, mas isso acontece com problemas reais simples, sendo de mecânica ou não. Nós podemos, as hipóteses simplificadoras quando nós podemos desconsiderar as dimensões de um corpo, ele pode ser considerado como partícula. Naquele exemplo da caixa, como é só um ponto, então ele é tratado como uma partícula. Em física, em momento, estudo um momento, colisões, quando fala em colisões entre carros, normalmente a gente trata essas colisões como colisões de partículas, mesmo sendo objetos imóveis e tal. Vamos ter a massa delas, mas não nos importa suas dimensões. Esse assim que pode ser resolvido. Então, quando num corpo não interessa isso, então nós podemos. Quais os cuidados necessários para a solução de um problema de uma partícula em 2D? Cuidados necessários? Isso, que o problema, que as dimensões do corpo não interfiram,
certo? Nós também temos que ter o cuidado de saber todo um pouco de trigonometria para entendermos decomposição de forças de vetores, para podermos decompor os vetores em suas partes. E assim como interpretação física dos problemas, você interpretar como aquele problema tal é uma partícula submetida a uma força que haverá um peso. Então vamos para a primeira aplicação. Um objeto com peso W é mantido em equilíbrio por duas molas que, relaxadas, possuem comprimento de 450 mm e um cabo de 500 mm de comprimento. Sabendo que as propriedades da mola são dadas por KB, a constante elástica da mola AB, e a constante elástica de AD igual a 500 N, calcule a tração no cabo e o peso do objeto. Olha, vemos aqui esse problema. Primeiramente, vamos traçar um diagrama de corpo livre com essa partícula A. Vemos que essa partícula A, traçamos para ela um eixo coordenado ortogonal x e y e mostramos as forças FAB, TAC, FAD e a força peso, P. Certo? A partir dessas dimensões, vemos que formam triângulos retângulos. Com esses triângulos retângulos e com essas medidas, nós podemos encontrar as angulações desses triângulos e a partir daí decompormos em as forças. Mas primeiro vamos encontrar os comprimentos. A força em AB em AD, a força como são a mola, pela lei de Hooke, a força é o deslocamento da mola vezes a constante elástica. Esse comprimento que ele nos dá, 450 mm, vamos transformar para metros para trabalharmos no SI. Ele é o comprimento da mola deslocada, só que com peso normal. Com peso é lá um deslocamento, então nós temos que saber quanto foi esse deslocamento para podermos encontrar a força. Então, pela trigonometria, como são triângulos retângulos, podemos achar essa hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, temos que LAB, que é a distância entre A e B, vai ser o quadrado dessa medida, 550 menos 140, que é apenas isso aqui, mais o quadrado de 330, assim como LAD vai ser o quadrado de 460 mais 140, mais o quadrado de 320. Então, nós fazendo esse cálculo, nós temos que LAB igual a 0,55 metros e LAD igual a 0,68 metros. Pela lei de Hooke, a força é a constante elástica vezes a diferença, a compressão ou a distensão da mola, o ΔL. O ΔL vai ser dado pelo o comprimento final menos o inicial, 0,1, aqui 0,23, e o KAB e o KAD já foi dado. Assim encontramos a força AB 150 N e força AD 115 N. Agora nós encontramos os ângulos, como já foi dito. A partir da trigonometria nós podemos encontrar esses ângulos entre essas forças e o eixo X, a fim de decompormos essa força vezes o cosseno do ângulo que ela faz. A gente vai trazer essa componente para o eixo X, como também essa força vezes o cosseno 73 graus, 74, que é o alfa, vai trazer essa força para o eixo C. Então, o somatório dessas duas forças, dessas três forças, tem que ser igual a nulo. Lembrando, é um problema de imposição. Não está muito bem desenhado a intensidade, mas dá para entender os sentidos. Então, somatório da força em X, TACX, ou TAC vezes o cosseno de 28,7, mais o TAFAD vezes o cosseno de 28,7, aqui é TAC vezes 73,4, menos FAB, porque FAB está no sentido oposto. Lembrando, nesse sentido é positivo, nesse sentido é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Então, o somatório das forças em X igual a zero.
a gente não tem TAC vezes o cosseno, a gente soma essas duas forças, multiplica pelo cosseno, acha 120 e tal, então achamos TAC. Agora, para acharmos o peso, decomporemos no eixo Y. Por quê? Porque como é um problema de posição, o somatório das forças em X vai ser igual ao somatório das forças em Y. Decompomos essas forças no eixo Y, usando o seno dos ângulos, e o somatório delas tem que ser igual a zero. 150 vezes 3 vezes seu ângulo, 115, e PAC, que é 68,18 vezes o seno do seu ângulo, menos P, que está no sentido oposto, é igual a zero, ou seja, P é igual à soma das outras forças, P é igual a 200,8 newtons. Aqui termina a aplicação 1, vamos agora para o segundo tópico, equilíbrio de uma partícula em 3D.